Você está vendo esses 3 coelhinhos? Então, cada um deles tem uma cor diferente, não é? Mas você sabe por quê? Porque cada um possui um DNA diferente. Mas o que é DNA? Vamos ver. DNA é aquilo que determina tudo aquilo que você é, e é feito de 4 letrinhas diferentes: A, G, T e C. E a mudança na sequência dessas letrinhas determina a diferença entre os aspectos dos indivíduos. O DNA é constituído de genes, que são as partezinhas do DNA que realmente definem suas características, e podem haver várias versões desse mesmo gene, que a gente chama de alelos. Lembra dos coelhinhos? Então, eles têm cores diferentes justamente por conta da mudança na sequência das letrinhas que compõem seus genes. Nesse caso hipotético, o gene A define a cor da pele. O alelo A1 desse gene define a cor bege, o A2 a cor cinza e o A3 a cor branca. Essa diversidade de alelos e, consequentemente, de características pode ser muito vantajoso. Quer ver? Se os coelhinhos vivessem em um lugar com areia, o coelho bege se esconderia bem mais fácil dos seus predadores e acabaria tendo mais filhotinhos que os outros tipos de coelhos. Mas imagina agora se o ambiente mudasse e que em um curto período de tempo o habitat de areia fosse invadido por uma nevasca e ficasse tudo encoberto pela neve. Nessa nova situação, é o coelhinho branco que vai se esconder com mais facilidade, gerando mais filhotes, e o bege não vai mais conseguir se reproduzir tanto. Assim, a gente pode ver que a existência de vários alelos é muito importante. Bom, agora que você já entendeu o que é DNA, vamos falar de conservação. Um grande problema nos dias de hoje é que o homem maltrata muito a natureza e os animais sofrem muito com isso. Um exemplo disso são as queimadas. Quando o homem coloca fogo numa floresta, ele não só destrói as árvores e a vegetação, mas ele também destrói o habitat dos animais que vivem ali. Assim, muitos animais acabam morrendo e algumas espécies podem até ser extintas por conta do desmatamento e das queimadas. Mas o que o DNA tem a ver com tudo isso? O DNA tem a ver com a conservação dos seres vivos, o que é muito importante atualmente, por causa dos danos que o homem causa, por exemplo. Lá no fundo do oceano, tem uma espécie chamada de peixe-boi marinho. Acontece que às vezes ele se encontra com outro tipo de peixe-boi, que mora na Amazônia. Nesses encontros, os 2 tipos de peixe-boi se juntam e têm filhotinhos. Mas esse novo filhote não é igual nem ao pai nem à mãe. Ele é um híbrido. Mas qual o problema disso? Bom, acontece que a população de peixes-bois marinhos começa a diminuir em número de indivíduos, enquanto que a de híbridos aumenta. Assim, a espécie marinha aos pouquinhos vai sumindo e desaparecendo. Quando um biólogo se deparou com esse problema, ele pensou: o que posso fazer para ajudar a preservar a espécie marinha de peixes-bois? Foi aí então que ele teve a ideia de estudar o DNA. Por meio do DNA, o biólogo conseguiu distinguir o peixe-boi marinho dos outros tipos de peixe-boi. Aqui nesse vídeo, a gente colocou imagens bem diferentes de um peixe-boi marinho e um híbrido, mas é só para ficar mais fácil de ver, porque na realidade é muito difícil diferenciar os dois só olhando externamente. Assim, o biólogo conseguiu pegar alguns peixes-bois marinhos e trazê-los para o zoológico. Desse jeito, foi garantido que a espécie não seria extinta, já que dentro do zoológico os animais começaram a se reproduzir. Outro exemplo de como a genética pode ajudar na conservação é o das cenouras. Existem alguns tipos de cenouras que, apesar de serem todas da mesma espécie, diferem umas das outras por conta dos alelos que a gente tinha falado. Alguns agricultores costumam vender suas cenouras ou trocar suas cenouras uns com os outros. Isso é muito bom, porque as cenouras vieram de locais diferentes. E, em locais diferentes, a gente tem alelos predominantes diferentes. E quando eles se juntam em uma mesma população, a diversidade acaba aumentando. Um outro problema que o homem causa na natureza é o tráfico de animais selvagens, os quais são pegos ilegalmente da natureza para serem vendidos. Quando o traficante é descoberto por um fiscal, ele afirma que os ovos que carregava eram de codorna e não de alguma ave exótica. Mas como saber a que espécie pertence o ovo? Pelo DNA. Os ovos foram levados para um laboratório de uma pesquisadora,
que analisou atentamente o DNA da casca dos ovos. Como cada espécie possui um DNA diferente, ela comparou o DNA da casca do ovo com o DNA de uma codorna. Ela concluiu, então, que os ovos não eram de codorna. Depois, ela comparou o DNA dos ovos com o DNA de várias outras espécies de aves exóticas da região e concluiu que os ovos eram de papagaio. Então, foi considerado que o homem havia cometido um crime. Assim, o conhecimento sobre DNA, genes e alelos, além de maneiras de estudo de DNA e ferramentas para ver como o DNA é em cada ser vivo, ajuda muito na conservação das espécies e da diversidade.